acerca daquilo que só Jesus pode fazer na nossa vida através das nossas escolhas. Amém, queridos? Através das nossas escolhas. Eu quero antes dizer, em nome de Jesus, que a nossa igreja, ela tem como lema ganhar almas e cuidar bem delas. Então, que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, que você sinta o toque do Espírito Santo com você neste lugar. Eu gostaria de ler 2 Crônicas 26, 3 a 5. 2 Crônicas 26, 3 a 5. Agora eu queria que você se colocasse de pé só mais um pouquinho, como bons metodistas. Nós vamos ficar de pé um pouquinho para estarmos, então, fazendo essa leitura. E, em nome de Jesus, o Senhor vai estar abençoando a sua vida através dela. Diz assim: Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias, de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Você pode repetir comigo? Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Amém. Podeis assentar, nós já oramos. Queridos, quando nós falamos sobre isso, e eu gostaria de trazer 3 segredos transformadores para a sua vida hoje, eu gostaria de dizer, baseado nessa palavra, que Deus quer abençoar a sua vida através de um posicionamento. Deus quer abençoar a sua vida através de um hábito que você vai adquirir mediante a essa palavra que nós estamos lendo. Eu gostaria só de destacar aqui, dentro dessa palavra, que quando Uzias, ele tinha apenas 16 anos, a palavra do Senhor diz que ele reinou 52 anos e que ele fez o que era reto perante ao Senhor. E eu gostaria de destacar que ele fez o que era reto perante ao Senhor, porque ele pediu e ele seguiu as orientações de Zacarias, que era um profeta, e ele diz que nos dias de Zacarias, ele buscou ao Senhor e ele prosperou em tudo o que ele fez. Então, uma coisa que eu gostaria de destacar aqui já de antemão é que nós precisamos de entender, através de tudo que nós vamos falar para você hoje, é que você precisa para ter uma uma vida abençoada, você precisa de entender com quem você está andando. Isso é muito importante. Eu gostaria muito que você tivesse esse discernimento hoje. Eu queria que você entendesse hoje que para que você seja transformado através dos seus hábitos, porque é isso que nós vamos estar destacando hoje, eu queria que você tivesse pensando em que ambientes você está, para que você possa ser uma pessoa abençoada, como a palavra do Senhor está dizendo. Aqui está dizendo que Deus o fez prosperar. Quem nos faz prosperar é o Senhor. Queridos, tem coisas que você pode até desejar, mas tem coisas que só Deus vai fazer você ter. Vai chegar a você só aquilo que verdadeiramente Deus abre as portas e te abençoa. Então é sobre isso que eu gostaria de destacar hoje nessa pregação, nessa palavra. Eu gostaria que você pudesse estar percebendo que talvez você estivesse se autoanalisando, analisando a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui, o que você tem
como uma pessoa em termos de sonhos, aquela pessoa que precisa de talvez um milagre. Eu não sei o que você espera do Senhor, mas eu sei de uma coisa, e eu quero profetizar isso hoje. Deus tem meios para te fazer prosperar. Deus tem meios, e é exatamente isso que nós queremos falar hoje com você. Deus tem meios de fazer você ser uma pessoa abençoada em todas as áreas da sua vida. Queridos, quando o Senhor fala que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, quando Jesus diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Isso não é algo simplesmente assim no campo das ideias. Isso é uma promessa. Isso é algo que tem a ver com a palavra de Deus e daquilo que só Deus pode fazer na sua vida. E eu quero profetizar isso hoje, que você vai entender, quando nós terminarmos essa palavra, você vai entender o que você vai precisar de fazer para que os seus caminhos comecem a prosperar. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E a primeira coisa que eu gostaria de destacar, o primeiro ponto, é que os seus alvos só serão alcançados se houver uma mudança de hábitos. Talvez você já faça muitas coisas que você precise de fazer, para que você seja uma pessoa segundo aquilo que a palavra está dizendo, que você vai ser próspero, abençoado. Mas talvez falte alguma coisa e você vai precisar de estar se conectando com a palavra do Senhor, orando, pedindo a Deus discernimento e até jejuando. Porque, queridos, parece que é uma coisa assim muito simbólica, mas não é. O jejum, ele tem um efeito, ele tem uma potência espiritual que o nosso espírito, ele traz entendimento daquilo que nós precisamos de fazer quando nós jejuamos. Eu não sei se você tem o hábito de jejuar, mas como metodista, John Wesley, ele sempre jejuava quarta-feira, 18 horas, e terminava na quinta-feira, às 18 horas, 24 horas jejuando, bebendo só um chazinho. Era assim que John Wesley jejuava. Só que a gente pode jejuar de diversas formas, existem vários tipos de jejum na Bíblia, e você pode jejuar o jejum de Daniel, você pode se abster de alguma coisa, você pode jejuar o jejum de Esther. Não importa, o que importa é aquilo que você pedir ao Senhor, aquilo que você votar ao Senhor, você cumpra, mas que você possa buscar ao Senhor em todos esses 3 níveis, que eu gostaria muito que você tivesse assim, pensando sobre isso hoje. Quando nós falamos de hábito, nós falamos de algo que tem que haver uma mudança de conduta. E é muito interessante, queridos, porque quando nós falamos sobre isso, nós falamos de uma coisa que é intencional. Não tem como você jejuar se não houver uma intenção. Se você não entender que o jejum realmente vai fazer a diferença na sua vida. Não tem como você ler a Bíblia se você realmente não entender que isso é importante para você. Não tem como você orar se você não entender que isso é importante. Então, essas 3 coisas, e aí, lógico, eu vou falar de outras coisas também em relação à questão do hábito, mas eu quero muito profetizar isso na sua vida hoje. Que você entende caminhos para que você seja próspero, como esse rei Uzias foi. Ele foi um rei próspero, abençoado, porque ele entendeu que ele precisava de buscar ao Senhor. E é sobre isso que eu gostaria de destacar hoje, nesse primeiro momento, que você pudesse entender isso. E nós vamos nos desenvolver nisso através dessa mensagem. A primeira coisa tenha alvos claros. Você precisa não só de ter alvos claros, porque não vai adiantar você só ter alvos. Porque tem muita gente que, segunda-feira eu começo, não tem? Segunda-feira eu começo? Você tem alvos, mas enquanto você não começar, enquanto você não criar hábito, repita comigo,
hábito? Enquanto você não criar hábitos, você não vai ser uma pessoa bem-sucedida. Porque as pessoas bem-sucedidas, elas fazem com constância. Elas começam a fazer e elas fazem com constância. Enquanto que as outras pessoas que não são constantes, elas fazem ocasionalmente. Amém, queridos? Então, eu gostaria de ler com você Lucas 5, 37 a 38, que diz assim: E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, tornar-se-á o vinho, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservarão. Essa palavra, ela tem muito a ver com o que nós estamos falando aqui. Sabe por quê, queridos? Você está aqui na casa do Senhor, você está vindo aqui para adorar ao Senhor, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que verdadeiramente é digno de receber toda a nossa adoração. Jesus é digno de receber toda a nossa adoração. Mas para que a gente possa alcançar isso, como falei, existem esses hábitos que é muito importante que você os tenha. Ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias e, dentro das suas propostas, a nível de crescimento espiritual, fazer jejum. Amém? Então, quando você pensa nisso, eu quero pensar com você o seguinte: a unção do Espírito Santo é o vinho. A unção do Espírito Santo é o vinho. E o vaso, o odre, somos nós. Se o nosso odre estiver rachado, a unção vai embora. Se o nosso odre estiver rachado, a unção vai embora. Então não é possível você continuar vivendo um caminho antigo para reter a unção. Mas, pastora, eu estou chegando agora. Amém. E você está aqui no lugar certo. Jesus disse que ele veio para os doentes e não para os sãos. Eu quero dizer para você que tudo tem um começo. Eu lembro de um desafio que tive na minha primeira congregação, lá no Tangará. Nós tínhamos um café amargo todo sábado. Queridos, já tem mais de 20 anos isso. E foi muito interessante, porque o Paulo, ele era esposo da Edmeia. Ele tinha 2 filhos. E exatamente o Roberto, que tinha, assim, 5 anos, sei lá, 8 anos, ele ia para a igreja e pedia assim: eu quero que o meu pai se converta. Mas a Edmeia falava: eu quero ter uma casa. E foi tão interessante porque o Paulo, ele alugava uma casa na Praça Seca para se prostituir. Mas a esposa e os filhos ficavam na casa da mãe dele, que ficava lá dentro da comunidade. E aí, quando nós chegamos, nós começamos a fazer muitas coisas na comunidade e as pessoas que estavam fora começaram a voltar. E a Edmeia foi lá junto, porque ela já era da igreja e ela voltou. Quando ela chegou, queridos, e houve todo aquele mover, nós fizemos o café amargo. Quem tira o café amargo? Não, o Roberto. Foi o Roberto que tirou o café amargo. E quando ele tira o café amargo, queridos, eu não sei o que me deu, porque toda vez que a gente ia para o lugar, a gente tirava o café amargo e ia imediatamente naquele dia para aquela casa. E naquele dia eu falei assim: o Paulo tem que vir aqui. E ele estava no quarto. Ele estava com, sei lá, com vergonha. E eu falei assim: o Paulo tem que vir aqui, gente. Chama o Paulo, chama o Paulo. E ele foi. Um mão grandão, todo musculoso, todo tatuado. E aí, ele chegou na sala. Eu falei assim: Paulo, você tem que aceitar Jesus. Porque
dizer, eu não sei o que eu falei, né? Devo ter falado muitas coisas. Eu sei que ele se ajoelhou, ele confessou a Jesus, queridos. E no dia seguinte, ele foi cheio de criança, de mão dada com ele, para a igreja. E quando ele chegou na igreja, queridos, ele falou assim, pastora, não está fácil para mim, não. Depois de um mês, ele falou assim, eu consegui largar as drogas, eu consegui largar, acho que a bebida e o cigarro, que ele não tinha largado alguma coisa nesse sentido. E eu falei assim, não tem problema. Você só precisa de continuar. Você só precisa de ficar firme aqui, porque esse lugar é o hospital. Esse lugar é o hospital que vai curar você. Só que aí, a gente, depois de um tempo, nós fizemos um culto na casa dele, entupiu a casa dele de gente. E aí, nós fizemos aquele culto, e naquele dia, por testemunho, ele falou que ele foi levar a mãe dele, foi levar alguém, uma tia em casa, a filha dele estava atrás, a Marina, estava atrás no carro, e ele saiu do carro, só que começou a chover, e a Marina falou assim, pai, entra no carro que você vai se molhar. Eu falei assim, não, minha filha, hoje Deus vai me limpar. E o que aconteceu foi que ele tomou aquele banho de chuva, e o Senhor libertou o Paulo. O Senhor libertou o Paulo, queridos, e naquele dia, o Senhor trouxe um novo começo para aquela família. Eles se casaram, ele falou assim, vou me casar, depois eu vou me batizar. A igreja, a gente fez obra na igreja, para o casamento deles. Foi a coisa mais linda que aconteceu ali. Mas depois de 6 meses, o Paulo passou pela prova. E aí, sexta-feira é a sexta-feira para aqueles, né, que têm os problemas. E ele saiu de moto procurando uma igreja, porque a nossa igreja estava fechada na sexta-feira. E o que aconteceu, queridos, é que ele foi primeiro para a Praça Seca. Quando ele chegou na Praça Seca, ele encontrou com o Flávio. E lá, ele... Oi, Paulo, chega aí. Não quero não. Era a mesa de bebida. Não quero não. Eu não quero não. Aí ele falou assim, você sabe onde tem uma igreja por aqui? Eu falei assim, não sei não. Da Praça Seca ele foi lá para o Curicica. Mas na metade do caminho, eu não sei por que cargas d'água ele se encontrou com uma prostituta. Eu falei assim, oi Paulo, tudo bem com você? E ele falou assim, não, tudo bem, eu só estou passando aqui, né? Onde tem uma igreja? E ele continuou. Queridos, naquele dia ele encontrou uma igreja. E quando ele chegou dentro da igreja, ele se ajoelhou, o pastor pregando. E de repente o pastor foi até ele, colocou a mão na cabeça do Paulo. Isso é um testemunho que ele conta. E ele fala assim, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, vendo quem o coração é totalmente dele. Eu já estava na ilha quando eu fui convidada para ir numa consagração de evangelista do Paulo. E eu me alegrei com isso. Queridos, o que eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, é que a vida do cristão precisa de ser uma vida intencional. Eu não sei qual ponto de partida você está, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que Deus quer abençoar a sua vida. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, e profetizar, que o alvo que você precisa de determinar hoje, esse alvo precisa de ser alcançado por você hoje. Que você possa, em nome de Jesus, entender qual é o alvo que você precisa para verdadeiramente prosperar. Se você não sabe qual é, eu quero dizer para você que eu tenho a receita, eu tenho a bula. É oração, é oração
oração, leitura da palavra e jejum. Essa é a bula, porque você vai precisar, queridos, de ter um sentimento interior, daquilo que só Deus pode falar, porque a palavra do Senhor diz, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Tem coisas, queridos, que eu vou falar aqui 1000 vezes, e você só vai ser convencido à medida da tua busca. À medida em que você verdadeiramente se render para fazer a vontade de Deus. Agora, existe um ditado popular que diz assim, não faça as mesmas coisas esperando resultados diferentes. Pode ser que você esteja querendo coisas do papai, que você já até começou a orar, que você já até começou a jejuar, que você já começou a ler a Bíblia, glória a Deus, parabéns para você. Mas eu quero dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Queridos, quando você começar a obedecer aquilo que a palavra do Senhor já falou, aí você vai ser abençoado e vai prosperar. Pode ser que exista ainda algum hábito que você vai precisar de mudar, porque Deus já falou para você, e que você precisa de mudar para ser abençoado. Então, a primeira coisa que eu quero trazer hoje, nessa mensagem, é que seus alvos só serão alcançados se houver mudanças dos seus hábitos. Os seus alvos só serão alcançados se houver mudança dos seus hábitos. 2. Os grandes resultados começam com pequenos hábitos. Os grandes resultados começam com pequenos hábitos. É interessante, porque eu desenvolvi hábitos que eu não esperava. Acho que se hoje, eu tivesse que pensar como que eu desenvolvi esses hábitos, eu vou falar para você, eu nem sei, porque eu jejuava com muita frequência. De repente, uma vez eu estava com 78 quilos, com 1,60 m e sei lá quanto, eu estava gordinha. Eu falei assim, não quero mais ser gorda. Falei assim para a Janete, ela estava no 2º ano da nutrição. Falei assim, quero emagrecer hoje. Eu estava aniversário da Manuela lá em casa, cheio de bolo, cachorro quente, cheio de coisa. Docinho. Aí, a Janete falou assim, então você para de comer massa, para de comer doce, para de comer. Aí, com uma semana, queridos, que eu tinha tirado o pão, eu estava desinchada com o mesmo peso. Eu já estava... O pão é um negócio, porque o pão, ele tem um fermento que realmente incha a gente. Aí eu falei, Janete, estou passando fome. Aí ela falou assim, o que você gosta de comer? Aí foi a chave. Porque eu gostava de qualquer coisa, Então eu comecei a comer salada, as coisas que não me emagreciam. Hoje, para vocês terem uma ideia, por causa de um propósito que eu fiz, porque estava muito fácil fazer jejum, falei assim, tem que tirar alguma coisa que seja muito desafiador para mim, porque eu era do tipo que na época que eu trabalhava fora, lá naqueles anos anteriores, eu ia para Lecador, lá na Teófilo Otoni, querido, sei lá no centro da cidade. Eu ia para Lecador almoçar um bolo da Lecador, para vocês terem uma ideia. O negócio não foi simples para mim, não. E aí eu falei assim, eu vou tirar o açúcar, porque o açúcar é um desafio para mim. E aí eu não como mais açúcar? Não como mais açúcar. Olha só. Então, assim, a você gerar um hábito é uma coisa muito interessante, porque eu quero falar para você uma coisa. A habilidade
sensorial humana, nós temos 5 habilidades sensoriais. O tato, nós temos o olfato, o paladar, a audição, mas o que é mais potente é aquilo que a gente vê. O que é mais potente na nossa habilidade sensorial é a nossa visão. Então, aquilo que você vê vai fazer uma grande mudança. Aquilo que você vê vai fazer uma grande mudança. Presta bem atenção agora, olha só. Na Holanda, em 1970, pesquisadores começaram a pesquisar sobre o uso da energia elétrica. E eles viram que nos subúrbios de casas, lá em Amsterdã, algumas casas estavam com 30% a menos de energia elétrica. E aí eles começaram a fazer pesquisas para saber qual era a diferença nessas casas. E foi identificado que as casas que o relógio de luz ficava acima no porão, parece que era isso, no porão, em alguma coisa escondida, gastava mais. Mas o relógio das casas, que o relógio de luz era no corredor da casa, que eles viam o relógio de luz, gastava 30% a menos. Porque eles viam. Então, o que está na hora de você ver para que você aumente a sua espiritualidade? Será que é colocar a sua Bíblia mais à mão? Hein? Pode ser que seja colocar a Bíblia mais perto da onde você a veja, para que você possa criar o hábito da leitura. Porque o hábito, ele é iniciado por estímulos. Então, 50% de tudo que nós fazemos todos os dias são decisões conscientes. Decisões conscientes. Então, isso, na verdade, são os resultados dos nossos hábitos. E aí, o hábito, você precisa de identificar todo dia. E é muito interessante isso, porque você pode criar um hábito, identificando um hábito que você já possui e colocando esse hábito que você quer adquirir depois desse hábito que você já identificou que você faz. Então, como que isso funciona? Você vai pensar o seguinte: eu preciso de meditar todos os dias, de orar, ler a Bíblia todos os dias. Então, como eu sei que todos os dias de manhã eu tomo a minha xícara de café, todo dia depois da minha xícara de café, que já é um hábito, logo depois eu vou acrescentar a minha meditação. Vocês estão entendendo? Amém? Então, é uma meditação, você vai pensar, eu vou todos os dias acrescentar esse hábito dentro dessa perspectiva. Eu quero ser uma pessoa mais grata. Então, o que você pode fazer? Isso é uma sugestão, mas isso não quer dizer que seja desse jeito. Eu só estou dizendo que existe, na verdade, um livro, né, que eu estou ouvindo. Esse livro é chamado Hábitos Atômicos. E esse livro fala sobre isso. Quando você, por exemplo, eu quero ser grato todos os dias. Então, depois que eu acabar de jantar, eu direi uma coisa na qual eu sou grato. Então, você começa a pensar sobre essa perspectiva. Queridos, isso é tão importante, que Zacarias 4:10a diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos. Isso está lá em Zacarias 4:10. Não despreze o dia dos pequenos começos. Não despreze o início de que você precisa de ter uma vida com os seus hábitos. E sabe quando é que você tem que começar? Hoje. Você tem que começar hoje os seus resultados na sua vida. Então, são os seus hábitos
que estão nesse momento transformando a sua vida. Agora pense uma coisa, pense o que nós lemos. Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez? Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez? Prosperar. Nos dias que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Então, queridos, isso está na palavra. E eu quero profetizar que você não vai desprezar os pequenos começos. Ainda que você ainda não tenha o hábito de ler a Bíblia todos os dias, começa com um pouco, mas comece. Comece a ter o hábito de começar, de fazer, de iniciar. Porque aquilo que o seu hábito, ele pode estar gerando algo positivo, como pode estar gerando algo negativo. E você vai precisar de analisar como estão os seus hábitos. Porque eu profetizo que os seus hábitos vão transformar a sua vida. Queridos, tem que começar de algum ponto em nome de Jesus. Então, eu quero profetizar que esses resultados transformadores, eles vão trazer resultados. Mas, geralmente, as pessoas ficam muito desestimuladas. Por quê? Porque quando é algo que não é imediato, infelizmente, acho que a maioria das casas aqui tem micro-ondas, né? Então, o micro-ondas é 3 minutos. Está pronto. Mas, os resultados que você precisa não está nos 3 minutos. Geralmente, os resultados para que nós possamos alcançar coisas é de médio a longo prazo. Então, não vai ser imediatamente. E aí, às vezes, as pessoas ficam o quê? Elas ficam desanimadas, geralmente para emagrecer, né? Como eu falei com vocês. Mas tem muitos anos isso. A Manuela já está com quantos anos? Nem. Eu acho que não tem só 15, não, será? 17, ela tinha acho que 8 anos, imagina. Então, assim, tem muitos anos isso. E aí eu quero dizer para vocês que você vai querer emagrecer? Então faça, comece, mas não vai ser imediatamente. Ler um livro, ler a Bíblia. Você vai começar a ler a Bíblia. Um livro por mês. Queridos, vai ser depois de 5 anos, 10 anos, que você vai se surpreender com aquilo que você já conhece da Bíblia. Mas tem que começar, tem que iniciar. É aquele hábito fácil e pequeno, que é mais fácil desenvolver a constância. Então, em nome de Jesus, que você possa desenvolver isso, porque, como diz aqui, o número 2, os grandes resultados começam com pequenos hábitos. Então, comece, em nome de Jesus. 3 para acabar. 3, seus hábitos são transformados pela sua identidade. Olha só. A gente sempre fala que a identidade, a sua identidade, é de ser um filho amado. A gente sempre fala que a sua identidade é de que você tem um pai de amor que te gerou. Queridos, é tão lindo essa questão da maternidade, da paternidade, porque às vezes a pessoa tem alguma dificuldade por causa da relação com o pai e com a mãe. Mas quando você se torna, por exemplo, o pai e você se torna a mãe, mesmo que você tenha tido alguma dificuldade anterior, você vai o quê? Você vai sentir o amor que Deus te deu por aquela vida. Então você vai começar a entender o amor do pai. É sobre isso. E eu quero profetizar isso hoje na sua vida. Que o Espírito Santo, ele vai te mostrar que você é um filho amado. Mesmo que você não tenha se sentido amado lá atrás, você talvez tenha um filho ou uma filha que você vai precisar amar. E por causa disso, você vai entender o amor do Pai. Amém, queridos? Então, os seus hábitos são formados pela sua identidade.
E os hábitos moldam a identidade. E a identidade direciona os hábitos. E é muito interessante isso, porque você vai precisar, talvez, mudar os seus hábitos, e é isso que eu estou propondo para você hoje, que você possa mudar os seus hábitos. Se você sente que você é um filho amado, você tem que mudar os seus hábitos. Você tem que começar a se relacionar com o papai. Você tem que começar a entender quem é o papai na sua vida. E eu quero profetizar que você vai chegar em casa hoje e você vai começar a ler a Bíblia. Ah, onde que eu leio, pastora? Começa lá em João. Um capítulozinho, apesar que o capítulo de João é bem desafiador, porque ele tem 50 e poucos, acho que é 55 versículos. Você lê em 2, 3 vezes, não importa, mas começa a ler o livro de João, depois vai lá para Mateus, Marcos, Lucas, e você vai até, Apocalipse, eu não quero ler não, pastora, não tem problema, volta lá para Mateus, vai para Provérbios, vai para Salmos, mas não deixa de ler a Bíblia, não deixa de se conectar com Deus, porque você é um filho amado, e se você tiver o hábito de buscar a sua presença, eu quero dizer para você que você vai entender que você é um filho amado. Queridos, eu tive a minha história, ela também não foi simples assim, apesar de ter sido criada na igreja. O meu pai era uma pessoa muito explosiva, uma pessoa assim muito difícil de lidar com ele, e foi muito interessante porque em toda a minha caminhada, eu tive que ressignificar muitas coisas. Como falei, apesar de ser criada na igreja, não significa que eu não tivesse tido algumas situações que eu precisava de ressignificar. O que aconteceu foi que eu já pastora, eu precisei, eu busquei o conhecimento, fiz psicanálise, e como eles falam, né, análise didática, eu fui, imersa a um livro que era Restauração da Alma, e ali falava, eu entendi que o meu Deus era um Deus para mim envenenado, por causa da autoridade do meu pai sobre mim, que era contaminada. Meu pai faleceu ano passado, e eu amei até o final, ele entendeu o meu amor por ele, até no hospital, e em todas as coisas que eu fazia, claro. Mas, queridos, o meu pai não mudou, ele morreu do jeitinho que ele era. Eu não pude criar nenhuma expectativa na mudança do meu pai. A única coisa que aconteceu, graças a Deus, é que quando eu tinha 15 anos, que eu orava desde pequena, para o Senhor restaurar a espiritualidade do meu pai, porque ele era uma pessoa que ele fumava, ele bebia, ele levava homens para a nossa casa para jogar buraco, e era aquela fumaceira, porque naquela época não tinha esse negócio de que não pode fumar dentro do ambiente, né? E era um negócio doido, porque eu ia para a igreja, meu pai ia para clube, ele era professor de judô, e aí ele fazia uma conexão lá com o clube para que ele pudesse dar aula durante... Era uma coisa assim, irmãos, como o inimigo ele vai afundando a pessoa. E com 15 anos meu pai bateu com um carro. O meu pai foi o único que ficou ferido. E ele falou, Deus me tirou com braços fortes. Ele parou de fumar, ele parou de beber, ele parou com tudo, mas ele continuou muito agressivo, foi muito difícil para a gente, mas para a honra e glória do Senhor, eu sei que ele morreu salvo, porque apesar de tudo que meu pai, ele entendia o amor de Deus no sentido de que ele era salvo em Jesus. Isso ele falou assim, eu amo o meu papai. Então, assim, queridos, o que eu quero dizer para você é que não importa como foi, como é a sua história, eu quero que você se sinta um filho amado, em nome de Jesus, que você possa buscar essa identidade. Eu quero te falar como exemplo, para que você possa entender a identidade. Evidências comportamentais, para você entender a identidade. Presta bem atenção nisso. Se você arruma a cama todos os dias, você reforça a identidade de uma pessoa organizada.
a sua identidade é que você seja uma pessoa organizada, porque você arruma a cama. Isso é um hábito. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então, a identidade reforça o hábito. Isso é muito interessante. Então, cada vez que você executa um hábito, você incorpora a identidade associada a ele. Quando você, queridos, isso é muito profundo, porque nós lemos que ele buscou ao Senhor e por isso Deus o fez prosperar. Eu quero que você saia daqui com essa chave na sua cabeça, no seu coração, na sua mente. Ele buscou ao Senhor e Deus o fez prosperar. Se você arruma a cama todo dia, você está assimilando uma pessoa que é organizada. Arruma lá as suas coisas. Você é organizado. E se você lê todo dia, você é um leitor. E se você treina todo dia, você é um atleta. A sua identidade tem a ver com aquilo que você faz, com os seus hábitos. Então eu quero profetizar em nome de Jesus que o seu maior hábito, aquele hábito que você vai se esforçar para que você consiga em nome de Jesus, queridos, seja refletido na sua espiritualidade. Eu quero profetizar que você, em nome de Jesus, hoje começa a dizer assim: eu quero ser, a minha identidade é que eu quero ser um filho amado de Deus. Eu quero ser, eu vou buscar isso, eu vou buscar até eu encontrar, até que eu me sinta um filho e uma filha amada. Então quem é que você quer? Quem você decide ser em nome de Jesus? Comece a definir a sua identidade hoje. Aquilo que você realmente almeja. Adote hábitos alinhados. Comece a praticar esses hábitos dessa nova identidade que você deseja. Então, como você se vê de verdade? E eu quero trazer, para terminar essa mensagem, algo que vai trazer luz sobre o teu coração, sobre a tua vida hoje. Deus quer mudar a sua imagem interior de quem você é. Mas como acontece isso? Primeiro você precisa nascer de novo, queridos. Quando eu falei assim, eu quero profetizar que hoje você vai sentir desejo de se batizar. Sabe por quê? Porque um dia, um eunuco estava caminhando para a sua terra. E o Senhor falou para Filipe assim: vai lá. Naquele dia, Deus transportou Filipe para aquele lugar. Não me pergunta como que foi isso, mas foi um translado aí, tá? Foi algo que Deus fez sobrenatural. E quando ele chegou lá, ele estava lá lendo o livro de Isaías. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o pecado estava sobre os seus ombros. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o governo estará sobre os seus ombros. Aleluia. Queridos, o que aconteceu naquele dia foi que ele falou: não estou entendendo nada. O que eu estou lendo aqui? E Filipe, pode entrar no carro? E ele entrou no carro e começou a explicar. Desde o nascimento de Jesus, através do Espírito Santo, o anjo falando assim: olha, essa palavra se cumpre agora com o nascimento de Jesus, com a morte de Jesus, na qual nós estivemos aqui nos lembrando. E foi por causa disso que hoje está se cumprindo a profecia de que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E a palavra do Senhor diz que aquele que crê e acreditar e confessar ao Senhor e for batizado, esse será salvo. Queridos, é exatamente isso que eu quero dizer para você. Quando você entende que
você precisa verdadeiramente de completar essa obra na sua vida. Eu quero profetizar que você sai daqui dizendo assim: agora eu sei o que eu preciso de fazer para me tornar um filho amado. Eu preciso de nascer de novo. Eu preciso de entregar a minha vida a Jesus. Eu preciso de renunciar. Eu preciso de buscar. Eu preciso de sentir a presença do Senhor. E eu vou buscar até encontrar. 2 Coríntios 5, 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Repita comigo: justiça de Deus. Repete de novo: justiça de Deus. O que é esse negócio de justiça de Deus? Queridos, o Pai, Ele não só te perdoou, Ele te transformou. Eu quero que você diga assim: o Pai não só me perdoou, Ele me transformou. Eu quero trazer como símbolo um quadro. Sabe aqueles quadros brancos? Você imagina que aquele quadro branco cheio escrito todos os teus pecados. Todos os teus pecados. Aí você aceitou a Jesus. Você aceitou a Jesus, você pediu perdão pelos pecados, aí o Senhor pegou e colocou um quadro? Não, Ele botou um lençol. Botou um lençol em cima daquelas palavras. Elas continuam ali? Continuam ali. Mas eu quero te dizer que você foi salvo pela justiça de Deus. Isso significa, queridos, que Ele esqueceu, que Ele pegou um apagador e apagou os seus pecados. A palavra do Senhor diz que dos teus pecados eu não me lembro mais. Justiça de Deus é quando você confessa, se arrepende, e o Senhor apagou, tira o lençol. Eu apago os teus pecados. Eu apago os teus pecados. Ele te perdoou. Ele te liberou. Não existe mais pecado. E aí você vai falar assim: pastora, mas toda hora eu estou pecando. E sabe o que ele ainda faz, queridos? Eu quero profetizar que você entende isso. Sabe o para-brisas? Sabe o limpador do para-brisas? É assim que ele fica o tempo todo. Ele fica apagando os teus pecados, porque existe pecado que você faz que você nem sabe que está fazendo. Mas ele vem com o limpador de para-brisa. Não, é justiça, é a minha justiça. Você é salvo pela minha justiça, é pela minha justiça. Então eu vou apagar, enquanto você estiver confessando, enquanto você estiver com o coração quebrantado, eu vou apagar. Eu não vou me lembrar. Eu sou Deus na tua vida. E aí, 1 João 1,7 diz assim: se porém andarmos na luz como Ele está, se porém andarmos na luz como Ele está, você continua seguindo e buscando. Porque hoje você tem uma identidade de filho. Repita comigo assim: eu tenho uma identidade de filho e de filho amado. E você vai falar assim: eu vou buscar isso ansiosamente, diligentemente. Ih, mas está muito fraquinho. Diligentemente.
Amém. Então você continua, se porém andarmos na luz, porque ele buscou ao Senhor e o fez prosperar. Ele buscou ao Senhor e o Senhor o fez prosperar. Se andarmos na luz, como ele está na luz, você continua seguindo e buscando, amando a Jesus, se quebrantando, se arrependendo na presença dele. Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, queridos. Purifica é presente. Purifica é agora. Ele nos purifica de todo o pecado. Ele continua nos purificando de todo o pecado. Ele continua fazendo. E isso te mantém perfeito. Isso te mantém completamente perfeito na presença dele. Se nós buscarmos a Deus, e aí, se você continuar seguindo a Jesus, o sangue de Jesus te mantém perfeito por 24 horas do dia. O sangue de Jesus está te mantendo perfeito na presença de Deus. Eu quero profetizar que você entende isso hoje, que a sua identidade correta desenvolve renovação da tua mente. Queridos, quando você sair daqui, eu quero profetizar uma coisa na sua vida, que você vai lembrar que existia um rei chamado Uzias, que ele andou nos caminhos do profeta, e que ele prosperou enquanto ele buscou ao Senhor. E que você também vai buscar ao Senhor, porque você vai criar um hábito de buscar ao Senhor. Porque eu tenho certeza que você não quer ter as mesmas coisas, viver nos mesmos padrões, obtendo os mesmos resultados que você não gosta, por causa dos hábitos que você tem. E eu creio, eu sei que Deus vai mudar a sua mente. 2 Coríntios 10:5 diz: e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus. Levando cativo todo pensamento à obediência de Jesus. Queridos, uma coisa que eu quero dizer para você em nome de Jesus, olha, essa semana é dia de célula, hein? Essa semana tem célula. Fala assim comigo, célula. Ô, glória. Queridos, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai lembrar de todas essas palavras lá na célula. E eu quero profetizar, queridos, que você vai ter uma identidade correta. Porque você vai ter a mente de Cristo. Você vai ser obediente àquilo que o Espírito Santo está falando para você fazer. A primeira coisa que eu quero dizer para você em nome de Jesus é que você tem que se batizar. O batismo é para aquele que aceitou a Jesus, aquele que entendeu que precisa de fazer uma aliança com Jesus, queridos. O Senhor, Ele quer abençoar a sua história. E para você prosperar, você precisa... E aí, sabe o que aconteceu com o eunuco? O Felipe lá estava... você precisa de entender quem é Jesus na sua vida, né? Porque ele está cumprindo aqui, Jesus veio, morreu. Você está voltando aí de Jerusalém, você foi sacrificar lá. Está lendo o livro de Isaías aqui, o profeta falou isso. Ele falou assim, então tá, mas o que então, você já me falou tudo isso aí? O que me falta para eu me batizar? Nada. Se você crer, você pode se batizar. Aí ele falou assim, então tá bom, então vamos achar aqui uma água e eu quero me batizar. E ele foi batizado. Voltou para a Etiópia, salvo, aliançado com Jesus. E eu quero agora dizer para você, em Filipenses 4:8, o que Jesus é capaz de fazer na sua vida. Queridos, é muito
muito lindo o que você vai ter de resultado quando você começar a criar hábitos que vão espelhar Jesus em você. Porque se você é um filho amado, uma das coisas que Jesus fez foi fazer com que você saísse de criatura para se tornar filho amado de Deus. É isso mesmo. Quando você aceita Jesus, você se torna um filho amado, e isso é por adoção. E aí você tem tudo, o direito à herança igualzinho a Jesus. Mas Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Queridos, eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Que você vai sair daqui e você vai sair livre, leve. E você, mais do que isso, você vai sair daqui sentindo um desejo muito forte de criar hábitos que te levam a ter uma vida próspera. Quando o judeu fala shalom, ele não fala assim, que você tenha paz. Ele não fala só que você tenha paz. Ele fala nesse shalom que você tenha saúde, que você tenha recursos, que você tenha alimento, que você tenha fisicamente saúde, que você tenha bons relacionamentos, que você tenha paz no seu coração. Quando o judeu fala shalom, ele profetiza shalom, o shalom não é só ausência de guerra. É você ter paz em seu coração em detrimento do que possa acontecer. Eu sei que muitos ficaram assim, preocupados com tudo o que aconteceu, queridos. Mas eu quero profetizar que você, porque você tem a mente de Cristo, você tem uma paz interior como resultado da tua busca. Então, em nome de Jesus, que você possa pegar os problemas que você possa ter e encontrar na Bíblia a promessa que vai resolver esse problema. Vou repetir. Eu quero profetizar que você vai pegar esse problema, porque você vai começar a criar um hábito hoje de ler a Bíblia. E você vai encontrar na Bíblia a promessa que vai resolver esse problema. Sabe por quê? Coloca aí em Romanos 8:28. Eu quero encerrar essa palavra hoje, porque no começo ninguém vai perceber, mas você sabe que você está sendo fiel. Os grandes sucessos na vida são resultados de um fogo interior. E eu quero profetizar que você está hoje sentindo esse desejo, que você possa ser fiel. Vamos lá? Vamos ler juntos? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Queridos, são todas as coisas mesmo. E parece que é besteira, mas é para o bem mesmo. O meu netinho nasceu na segunda-feira, né? O meu terceiro neto nasceu na segunda-feira. E foi muito interessante porque a Belinha, ela queria vir para o Rio para ter o bebê se fosse cesárea, né? Ou então ter em Saquarema. Acontece que foi
Não queria que fosse no aniversário dela, não. No meu, eu gosto de aniversário, gosto de fazer festa, poxa. Foi no dia do aniversário dela que Adriel resolveu nascer. E foi exatamente no lugar que eles estavam assim, não sei se eu quero ter aqui. Foi tudo. Aí, você vai falar assim, mas como assim? É porque tudo concorre para o nosso bem. Tudo concorre, ainda que você não entenda nada, está tudo concorrendo para o teu bem. Aí foi no dia do aniversário dela, foi cesárea, acabou sendo cesárea. Mas tudo concorre para o nosso bem. Queridos, em nome de Jesus, o que eu profetizo hoje na sua vida, o que eu desejo muito hoje, é que depois de tudo o que você escutou aqui, é que você precisa de criar hábitos intencionais, de desejar ser um filho de Deus amado, porque o Senhor quer te fazer prosperar. E se você ainda não é batizado, eu quero profetizar que no dia 30 de novembro, o seu coração já está queimando para que você se batize, porque você precisa de se aliançar com Jesus, que é aquele que pode transformar a sua vida e fazer com que você possa receber tudo o que o papai tem para você. Fique de pé, queridos, fique de pé, que você possa sentir o toque do Espírito Santo hoje. Você não está só, o Espírito Santo está aqui para abençoar a sua vida, a sua história. E eu quero em nome de Jesus te convidar hoje, se você deseja ou renovar a sua aliança com Jesus, ou se você deseja hoje criar um hábito, quem sabe de leitura. Você talvez tenha vindo na igreja, mas você tem ainda, esteja ainda protelando esse hábito, alguma coisa que o Espírito Santo está falando que você tem que fazer, que você ainda não fez. Queridos, o Espírito Santo está aqui, e isso é uma motivação, um toque que vem de dentro. Então eu quero profetizar em nome de Jesus que você vai vir à frente e você vai dizer assim: Senhor, eu quero fazer uma aliança, eu sei que eu sou um filho amado, eu quero criar hábitos que venham a me fazer ser mais abençoado, ser próspero em nome de Jesus. Queridos, podem vir, porque Deus quer abençoar a sua história, abençoar a sua vida. Deus está aqui para abençoar você. E eu sei que o toque do Espírito Santo, está aqui para que você seja motivado, abençoado a verdadeiramente a fazer mais do que você já está fazendo ou que você possa fazer. O Senhor está aqui para abençoar a sua história. O Senhor está aqui para abençoar a sua vida. Eu quero profetizar isso hoje. O Espírito Santo está aqui e eu sei que Ele vai fazer infinitamente mais na sua vida.
nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse tempo, por esse momento, Senhor, em que Tu fala, Senhor, ao nosso coração. Hoje, Senhor, que nós estivemos, meu Pai, renovando a nossa aliança. Senhor, eu creio, Espírito Santo, que Tu vai fazer infinitamente mais de tudo quanto, Senhor, Tu podes, Senhor, fazer, que nós podemos pensar. Mas eu quero profetizar, Senhor, hoje, que a Tua palavra, ela não volta vazia. Ela não volta vazia, ela não voltará vazia. Eu sei, Senhor, que o Teu povo entendeu que o hábito de buscar a Tua presença é que nos torna filhos amados. Por isso, Senhor, eu quero profetizar hoje que todos vão sair daqui entendendo que precisam ser intencionais de buscar a Tua presença, de se relacionar contigo todos os dias. Pai, no nome de Jesus, de se batizar, de desejar fazer uma aliança contigo. Senhor, tira todo medo, tira toda insegurança, tira toda dúvida agora. E coloca, Senhor, uma paixão, coloca um fogo, coloca, Senhor, em nome de Jesus, aquece os corações. Pai, aquilo que possa ter faltado até agora, que Tu venhas suprir, Senhor, que Tu venhas completar, Senhor. Espírito Santo de Deus, completa, Senhor, em nome de Jesus.